Bem-vindos ao programa CPLP na Gemeni. Para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. O governo timorense reuniu esta quinta-feira em Delhi com a empresa Petronas da Malásia para explorar novas oportunidades de investimento no setor do petróleo e do gás. A delegação da Petronas, chefiada pelo diretor executivo Tengku Taufik, sentou-se à mesa com o primeiro-ministro Khairal Shanana Gusmão. Os intervenientes consideram o encontro produtivo e disseram que poderá abrir caminho para futuras colaborações. Eles vieram aqui para falar conosco à procura de oportunidades de investimento, mas para outras discussões mais profundas devem falar com o órgão responsável do setor, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais. Já o diretor executivo da Petronas agradeceu a oportunidade e manifestou interesse em reforçar a amizade e a cooperação com Timor-Leste. Obrigado pela oportunidade de discutir com o governo de Timor-Leste. Estamos orgulhosos com esta visita, como amigos, e estamos aqui para explorar oportunidades e continuar as conversações após esta produtiva reunião. O ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro, destacou a importância da Petronas para o setor, lembrando o contributo da empresa no campo Greater Sunrise e do projeto da Costa Sul. 2008, Em 2008, a Petronas apoiou o estudo Previsibility Study Pipeline para Timor-Leste. Esse estudo forneceu informação sólida sobre a viabilidade da canalização do petróleo para o país e da construção da indústria petrolífera em Costa Sul. Hoje estão aqui para analisar novas possibilidades de cooperação. A possibilidade e a futuro belejar a cooperação. Recorde-se que em 2003 a Petronas já tinha atribuído bolsas de estudo a jovens timorenses para formação nas áreas do petróleo. A Comissão B do Parlamento Nacional defende a criação de uma guarda costeira em Timor-Leste. Os deputados alertam para a necessidade de reforçar a vigilância marítima e garantir maior segurança às comunidades. Os representantes do povo sublinham que a falta de meios de polícia marítima continua a colocar em risco a vida das comunidades costeiras e também o setor do turismo. Agora, há uma necessidade de tomar medidas preventivas. Acabamos de frisar que há uma necessidade de apetrechar a nossa Polícia Marítima, então o UPM, Unidade de Polícia Marítima, para eles poderem antecipar essas coisas. Não só eles podem estar sempre na vigia, o que é que poderá acontecer, assim como também os avós, os crocodilos, que de uma maneira geral aparecem várias vezes. Então, para depois não perturbar o nosso turismo, há uma necessidade de começar a ver patrulhamentos constantes. Para haver os patrulhamentos constantes nas praias, é preciso que haja lanches, material necessário para que o nosso pessoal da polícia pudessem trabalhar com eficiência e eficácia. Por exemplo, nós vamos à praia de Baucau, Atabó, uma praia linda, mas toda a gente agora receia de ir lá, porque aquilo está altamente povoado pelos crocodilos. O presidente da Comissão B reforça que esta responsabilidade cabe ao Ministério do Interior e à Direção de Proteção Civil. A Guarda Costeira não é responsabilidade do Ministério. A Guarda Costeira é da responsabilidade do Ministério do Interior, nomeadamente da Proteção Civil, que está sob a tutela do Secretário de Estado da Proteção Civil e deverá cooperar com a Unidade de Polícia Marítima. Sabemos que a UPM tem limitações. Após a análise da Comissão, identificamos essas dificuldades e preocupações. Recomendamos, por isso, que o Ministério do Interior crie melhores condições, pois, na nossa opinião, esta questão é problemática. Em vários países, a Guarda Costeira tem funções de segurança marítima, busca e salvamento, aplicação da lei na zona marítima e proteção ambiental. A proposta chega agora para apreciação do governo. A Comissão B, por sua vez, promete continuar o diálogo com o Ministério do Interior.
Ramos Horta reafirma laços de amizade e cooperação estratégica com o Brasil. Na segunda-feira, o presidente da República, José Ramos Horta, destacou os laços históricos e culturais que unem as duas nações, lembrando o papel do país sul-americano na educação, na justiça e na formação de recursos humanos em Timor-Leste, desde o restabelecimento das relações diplomáticas a 20 de maio de 2002. O chefe de Estado sublinhou a determinação de Timor-Leste para continuar a aprofundar a amizade e a cooperação estratégica com o Brasil. Reafirma a firme vontade de Timor-Leste em continuar a aprofundar os laços de amizade e de cooperação estratégica com o Brasil, no espírito da solidariedade Sul-Sul e no âmbito multilateral, com especial destaque para a comunidade dos países da língua portuguesa. Ramos Horta felicitou ainda o povo e o governo brasileiro pelo aniversário da independência, assinalado a 7 de setembro. Enviou votos de saúde e felicidade ao presidente Lula da Silva e de prosperidade para todo o povo brasileiro. O embaixador do Brasil em Dili, Ricardo Leal, destacou o fato de Timor-Leste estar prestes a entrar na Associação das Nações do Sudeste Asiático. O diplomata falou também dos planos de cooperação para 2025 a 2026 em áreas como o ensino técnico vocacional, a formação de professores e a cafeicultura. Timor-Leste apoia a Indonésia com 2,5 milhões de dólares após cheias em Bali. Na sexta-feira, o governo reuniu-se em Conselho de Ministros para aprovar a doação de 2,5 milhões de dólares à Indonésia para ajudar na recuperação das inundações devastadoras que atingiram uma das ilhas mais turísticas do país. A quantia destina-se a apoiar as populações afetadas e a reconstruir as infraestruturas danificadas. Num comunicado a que o GMN teve acesso, o executivo manifesta também a sua solidariedade para com a província de Bali e o povo da ilha. Os mídias locais relatam que as chuvas torrenciais atingiram a ilha no início desta semana, provocando o transbordo de rios e deslizamento de terras, resultando em pelo menos 18 vítimas mortais, várias pessoas desaparecidas e centenas de desalojados. Em termos de infraestruturas, registraram-se danos em habitações, estradas e pontes, entre outras. Sendo o turismo o principal setor econômico da ilha, muitos negócios foram afetados, com prejuízos ainda por calcular. As autoridades balinesas declararam um período de emergência de 7 dias, que começou na quarta-feira. A tempestade afetou também a Ilha das Flores, situada a cerca de 800 quilômetros a leste de Bali, na província de Nusa Tenggara Oriental. Portugal quer que a China pressione Moscovo para um acordo de paz na Ucrânia. Durante uma reunião em Pequim, o primeiro-ministro português Luís Montenegro pediu a Xi Jinping que influencie a Rússia no sentido de um cessar-fogo que devolva a paz à Ucrânia. A visita de Montenegro é a primeira de um chefe de governo português à China em quase 10 anos. O encontro decorre uma semana depois de Xi Jinping ter presidido a um desfile militar em Pequim para assinalar os 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. O evento contou com a presença de Vladimir Putin e de Kim Jong-un, o que o chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, classificou como uma aliança autocrática. Após vários dias na China, Luís Montenegro seguirá para o Japão para mais uma visita oficial, com o objetivo de reforçar laços entre o Estado português e duas das maiores economias da Ásia, depois de anos sem contatos de alto nível. Portugal procura agora aproximar-se da China também no plano comercial, numa altura em que as tarifas impostas pelos Estados Unidos com a administração Trump estão a ter impacto nas exportações portuguesas. O esforço, no entanto, surge num momento em que a União Europeia acusa Pequim de inundar o mercado europeu com produtos baratos e de apoiar a economia de guerra russa. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá!